Então, aí hoje a gente começa, né, a falar de uma nova parte. Vocês vão olhar para cá, tá? Esquece a câmera de gravação ali. Vocês vão começar agora, a gente vai começar a trabalhar agora a nova fase do processo, que é entender os processos oxidativos. E a gente tem duas situações, né? Em oxidação e redução, a gente vai ver duas partes que são os processos que são espontâneos e os não espontâneos, tá certo? Por que isso? Porque quando a gente está falando de oxidação e redução, a gente precisa associar, como tudo na química, na verdade, a gente vai precisar associar sempre com algo que eu vá viver, vá conhecer no mundo lá fora. Não é a química do quadro, que é só o quadro para escrever. Observa bem, antigamente, né, não existia controle remoto. Antigamente não existia, tudo era ligado, você tinha que levantar da cadeira, ir lá na televisão, ligar e desligar e voltar. Ah, relógio, só tinha o de corda. Hoje tem relógio com bateria, com pilha. Telefone celular, não existia. Beleza? Não tinha telefone celular. Só existe porque existe bateria. Né? Antigamente, o Nokia, você carregava uma vez só ele, e ele ia milhares de dias, um mês inteiro sem dar uma carga, o Nokia. Hoje em dia, dura meio dia um telefone desse com carga. Antigamente, os ricos, né? Pobre comia com a mão, pegando com a mão. Os ricos usavam talher de prata. Aí até que se descobriu o alumínio. O homem conseguiu descobrir que a partir de uma determinada argila, de um determinado tipo de barro, vamos chamar no popular barro, ele conseguiu tirar o mineral alumínio para poder fazer talheres de alumínio. E quem tinha talher de alumínio em casa era rico. Contam os livros de história da química. Outra coisa, as embarcações eram de madeira. Passou-se a ser de ferro. E o ferro na água do mar enferruja, oxida. E o homem descobriu que se ele colocasse um metal agarrado a essa fuselagem, agarrado à lataria do navio, esse metal protegia ele de corroer. Então tudo isso são experiências, são vivências, né, que a história veio aprimorando com a tecnologia veio se aprimorando, obviamente, e o homem foi aprendendo com esses erros, certo? E aí a gente passa a estudar na parte de eletroquímica, que é a ciência que estuda basicamente, que se baseia na oxirredução ou nos processos oxirredutivos, tá? A gente estuda a eletroquímica. Existem basicamente duas situações, tá? Qual é a primeira situação? A primeira é, vamos dizer assim, processos que acontecem espontaneamente e por isso que existem hoje as pilhas, não é isso? As pilhas e baterias. E aí eu vou perguntar de novo, perguntei lá no terceiro ano, na outra turma. Vocês sabem qual é a diferença de uma pilha para uma bateria? Existe uma diferença de pilha para bateria. Você sabe qual é a diferença? Fala, meu irmão. Sim, as pilhas também podem ser. E aí ele me levantou uma dúvida. Rapidinho, Gabi. Ele colocou uma situação muito importante. O que é o descarregar e o carregar de uma pilha? O que é carregar e descarregar? Não, beleza. Você sabe o que é carregar e descarregar. O telefone está usando. Estou aqui no WhatsApp, Instagram, TikTok, todo dia. Pá. Eita, acabou a bateria. Acabou a bateria. Tem o carregador aí? Tem, pô, bota aí. Tá carregando. Se eu comprar uma Rayovac amarelinha, porque você sabe que tem aquelas, parece umas pilhas, né? Mas são recarregáveis. Se eu botar uma Rayovac amarelinha, ela recarrega? Sim ou não? Rayovac daquela não. Só se ela for recarregável. Mas, ele falou uma coisa interessante. As baterias que nós conhecemos são todas recarregáveis. Mas o que é carregar e o que é descarregar uma bateria? Primeiro explicando o que é a diferença entre eles, tá? Baterias, na verdade pilhas, são processos espontâneos onde um metal que tem tendência a se oxidar normalmente é combinado com outro metal. Perdão, eu falei metal, não foi, gente? Nós vamos falar de espécie química. Uma espécie química que tem tendência a se oxidar, ou seja, tendência de perder elétrons, se une com outra espécie que tem tendência a receber esses elétrons. Beleza? Então a gente já viu que a espécie que perde elétrons é a oxidação.
E a espécie que ganha elétrons, redução. Tranquilo? Então veja, a espécie que perde elétron, oxidação. A que ganha, redução. Beleza? Quando duas espécies têm tendência a perder e a outra de receber, a gente avalia essa tendência a partir de uma coisa chamada potencial padrão, que pode ser de oxidação e pode ser de redução. Hoje ainda vou mostrar aqui do lado de vocês, certo? E aí o que acontece? Existe, quando eu faço a combinação de uma espécie química que tende a doar elétrons com outra que tende a receber elétrons, beleza? Eu tenho, olha só, viu? Eu tenho os elétrons que saem indo para os elétrons que chegam. Os elétrons que saem porque um doou e outros que chegam porque o outro recebeu. Como é que se chama em física o nome do movimento de elétrons? É eletricidade. O movimento de elétrons é a eletricidade. Simples assim. Ou o termo certo é corrente elétrica. Medida em que unidade? Amperes. Beleza? E a carga da aula de física com a professora? E a carga em quê? Em carga. Em Coulomb. Certo? Cada elétron transporta uma carga. Que carga é essa? 1,6 vezes 10 a menos 19. Acho que a professora deve ter colocado no quadro já para vocês isso aí, não já? Mas vamos lá. O cara percebeu que ele juntava uma placa de zinco, uma estopa embebida em ácido e uma de cobre. Zinco, cobre, sanduíche. Zinco, cobre, estopa. E aí foi montando o quê? Uma pilha de placas. Ligou um eletrodo num terminal, outro no outro, juntou, tinha aí uma corrente elétrica. Por quê? Os elétrons saíam do zinco para o cobre, formando um potencial elétrico. Surgiu aí o que a gente chama de pilha. O nome pilha vem porque foi empilhado. Aí tem aquela pilha, aquela torre de plaquinhas. Pesquisa na internet, vocês vão ver a pilha de volta. Aí Daniel desenvolveu, logicamente, um sistema que a gente vai conhecer mais na frente. Eu consigo fácil se eu vou roubar aí um filtro por aí eu vou queimar. Corta. Qual é a diferença para uma bateria? Aí pensa comigo. Lembra do instrumento musical, bateria. Bateria é um bombo só, né? Pum, pum, não é só aquilo? Ou é um conjunto de instrumentos? Tem um bocado, tem tarol, tem bumbo, tem surdo, tem não sei o que, tem bombo, tem prato. Não é uma bateria? É um conjunto. Quando é uma bateria de militares, um conjunto de militares. E uma bateria na química é uma bateria de pilhas. É um conjunto de pilhas. Bateria de carro só tem 2 volts. Sabia? Sabia disso? Uma bateria de carro tem 2 volts. Mas como naquela caixa dentro do carro eu boto 6, ela dá 12. Bateria de caminhão só tem 2 volts. É a bateria de chumbo ácido. Ela só me dá 2 volts. Mas no caso do carro, eu junto quantas? 6. No caminhão, eu junto 12. Para aumentar a potência. Potência está errado, viu, gente? Física está errado. Para aumentar a tensão. Aumentar a voltagem, vamos dizer assim. Tem essa situação. Por exemplo, uma pilha não dá choque. Se você pegar assim, aqui e aqui, colocar o pé no chão, na parede, a mão na parede, ela não dá choque. Junta 15 dela e faz isso. Cada pilha de controle remoto, seja bujão, palitinho ou normal, ela dá 1,5 volt. É a pilha conhecida como pilha de Leclanché. Ela dá 1,5 volt. Deixa eu terminar o raciocínio. 1,5 volt, pô, não dói nem na cárie do dente. Dói, não faça não. Não bote o fiozinho e bote na cárie que vai doer. Mas 1,5 volt é muito fraco. Agora 10 dá quanto? 15. 20 dá quanto? 30. Já dá uma formigadinha. Porque aí é outra parada que vocês vão aprender em eletrodinâmica. O que é que o bombril é feito? Ele é feito de aço. Tanto é que o nome não é bombril, é esponja de... Do que o aço é feito? Em geral, composição básica, não precisa entrar nas minúcias não. O aço é feito de quê? Aço é ferro e carbono. Basicamente é isso. Tem outras coisas mais? Tem outras coisas mais. Mas o aço é feito de ferro e carbono. Só que
ele é um emaranhado de pequenos fios, não é isso? Quando eu pego um fio e começo a enrolar, enroscar ele cria o que na física a gente chama de resistência. É, por exemplo, aquilo que faz o ferro de passar ligar, a sanduicheira esquentar e o chuveiro aquecer a água. Só que o bombril tem uma resistividade de material, resistividade elétrica é o nome correto, muito maior. O que acontece? Quando eu junto no polo negativo para o positivo, que é o fluxo de elétrons, depois a gente vai ver isso na aula, certo? Quando eu junto isso nos polos, os elétrons começam a fluir pelo ferro, obviamente, e o grafite também, porque o carbono também conduz corrente elétrica, ele começa a fluir de um ponto para o outro. Só que chega aqui, ele encontra resistência e fica, eita, pô, meu irmão, vai doido, o elétron batendo, vai, meu irmão, entra aí, doido, passa aí, dá não, pô, tá apertado, velho. Dá não, doido, dá não, tá apertado, doido. Aí ele começa a querer passar e não consegue. Entendesse? O que acontece? Ele cria uma resistência. Aí imagina tu entrando num ônibus agora, cheio de gente. Bora, boy, por aí, doido. Toma, ei, boy, toma por baixo, ei, boy, entra aí, pega não, pô. Entra aí, doido, empurra. O que acontece logo de cara? O clima fica logo como? Quente, não é isso? O cara já quer dar uma mãozada no outro, puxar a faca. Dar uma mãozada no outro, empurrar, dar chute. O clima fica logo quente, não é isso? Na eletroquímica fica, na eletricidade, na elétrica, fica igual. O clima fica lá o quê? Quente. Aí os elétrons, como não conseguem passar pelo condutor elétrico, que é o nome certo, cria-se uma resistência. E o resultado da resistência, quando o elétron não passa, é a formação de geração, no caso, né? Calor, propagação de calor, é o nome certo. Beleza? Por isso que o bombril queima. Aí o bombril é feito de quê mesmo? Ferro e quem mais? E carvão faz o quê na churrasqueira? Queima. Só existem 2 carvões, meu amor. Você só tem um com você, com certeza. A gente é pobre. Eu e você somos pobres. Você com certeza tem um aí na sua mão. Um lápis. Só tem 2. Ou ele é lápis, ou ele é grafite, ou ele é diamante. Mas aí, vê só. Tem também os processos não... Menino, esse trecho da bombril vai dar um short massa pro YouTube. Top. E pro TikTok também. Mas vamos lá. Volta pro foco. Temos aí os processos espontâneos, né, que já falou, né? Das pilhas, da metal sacrifício. Falo depois sobre isso. E os processos não espontâneos. Certo? O que são os não espontâneos? São aqueles, diferente da pilha, eu tenho que forçar a parada acontecer. Ao invés dele me dar energia elétrica, me dar eletricidade, tá, pessoal? Dele me dar eletricidade quando acontece a reação, eu tenho que dar eletricidade para ele acontecer. Eu tenho que fornecer a eletricidade para ele acontecer. E aí, quem são os exemplos? A eletrólise, que a gente vai ver mais na frente, né, o processo, e a galvanização. É esse processo aqui de galvanização, por exemplo, pessoal, que permite eu chegar e pegar uma peça de ferro e dar um banho nela e deixar ela cromada. Não tem aquelas torneiras de banheiro que são cromadas? Pronto, é feita a partir disso aqui. O cara pega a peça crua, mergulha numa solução, tira da solução, ela sai recoberta por um metal. Voltando para o que eu estava querendo explicar, certo? Vamos analisar a passada do ferro para o ferro 2+. O ferro aqui, do ferro 0 para o ferro 2+, é espontâneo? É. Só que, quando ele se converte de ferro 0 para ferro 2+, quando ele sai da condição de ferro 0 para ferro 2+, o que ele deixa livre? Que quem precisa? Por isso que ele fica todo o quê? Vermelho. Porque o cobre 2+, começa a ver que tem elétron disponível aqui na plaquinha e começa a se agarrar nele, formando aquela camada de cobre. Isso a gente chama de eletrodeposição, porque eu tenho o depósito de um elemento sobre o outro por causa do elétron. O nome disso passa a ser eletrodeposição do cobre. Simples assim. Fim de jogo. Quando eu quiser saber se uma reação ela é espontânea ou não, eu vou olhar para quem? Para o potencial. Eu vou olhar para o E0. Eu vou olhar sempre para quem? Para o E0. Por que é cobre 2? Certo. Porque a forma iônica do sulfato de cobre é o cobre 2+.
Vamos entender por quê? Olha só. Sulfato de cobre, CuSO4. Vamos trocar o cobre por H2, ácido sulfúrico, tá? Lembra da carga do oxigênio? -2. Lembra da carga do hidrogênio? +1. Muito bem. Então, ó, 4 vezes -2, -8. 2 vezes +1, +2. Qual é o número que eu boto no meio para o S aqui, para o total ficar 0? +6. Então, quer dizer que 6 mais 2 dá 8. 8 menos 8 é quanto? 0. Beleza. Se eu apagar aqui agora, essa soma dá 0? Dá quanto? -2, não é isso? A soma aqui passa a ser igual a -2. Ou seja, eu posso dizer que esse SO4 aqui é um ânion de carga -2. E se eu agora tirar esse SO4 aqui, que eu sei que é -2, e colocar o Cu do cobre aqui, tem que ser quanto para aqui dar 0? Se ligou? Ele é +2 porque ele neutraliza a carga do sulfato. Mas existem duas espécies de cobre. O cobre +1, que é mais difícil de a gente encontrar, e o cobre +2, que é o cobre padrão que a gente encontra em todo canto. Existe o cobre +1 também, tá certo, pessoal? Aquele verde lá tava 0. Aquele o quê? O verde era o níquel. Se o cobre tivesse 0, ele estaria em forma de metal. Quando é que ele estava 0? Quando eu tirei a plaquinha de ferro, ela ficou vermelha. Hã? Porque ele ficou cobre metal. Por que quando eu mergulhei o ferro no níquel não funcionou? Vamos refazer essa explicação para o níquel? Vamos fazer isso para o níquel agora? Ó. Cara, perdi um bocado de aula, não foi aqui? Tava mexendo antes. Só quando eu mudei para cá que... Pronto. Ó, olha o caso do que a gente para cá, para perto. Pronto. Vamos fazer agora para o caso do níquel. A solução de níquel. Vou pegar aqui a canetinha rapidinho. A solução de níquel era verde. Era ou não era? Níquel 2+. Quando eu mergulhei o ferro nela, deu em nada. O ferro, que está aqui na forma 0, passava para cá na forma de ferro 2+. Por que eu sei disso? Porque a passada de ferro 0 para ferro 2+, ela é o quê? Espontânea. Positivo quer dizer que ela é espontânea. Olha lá embaixo, ó. Positivo quer dizer que ela é o quê? Espontânea. A do níquel, passar da forma níquel 2+, aqui tem um erro, tá? Níquel 2+, mais 2 elétrons, é espontânea? Ou seja, a reação para ir para lá é espontânea? Vai ser ou não? Ó, o níquel está aqui, ó. O níquel está aqui. Níquel 2+. Vamos colocar aqui no quadro, senão o pessoal não vê. Ó, o níquel está aqui, ó. Níquel, certo? 0, dando níquel 2+, mais 2 elétrons. Potencial padrão de sair, mais 0,25 volts. Mas o contrário, níquel 2+, mais 2 elétrons, dando níquel 0. Vai ser quanto? Menos 0,25. Ou seja, o níquel fez assim, ó. Tá aqui, perdão. 2 elétrons, tá aqui, ó. Aí o níquel faz. Elétrica? Oxi. Quer não, boy. Quer não. Aí vai, faz. Ei, gatinho. Chega mais. Tá afim não, doido. Tá não. Chega aí, pô. Tô aqui, meu irmão. Olha eu aqui, doido.
Aí o níquel faz. Oxi, quer nada, velho. Não tô afim não. Por quê? Porque o potencial dele é negativo, negão. O potencial dele não rola. O potencial dele diz que ele não quer reduzir. Ele não quer diminuir a carga dele. Ele só quer o quê? Aumentar. Ele não quer reduzir, ele quer o quê? Oxidar. Aí tu botou dois oxidados, dois bichos que se oxidam, no mesmo sistema. Vai banhar com níquel? Não vai. É a potência, né? Potencial. Nesse momento, a estudante pergunta se o níquel não se depositaria em cima da placa de ferro, porque o potencial do níquel seria baixo em relação ao cobre. Não é que ele é baixo, perceba. Lembra que aqui no cobre, para passar do cobre íon, do cobre de dissolução, para o cobre metal, ele tem tendência, por causa aqui, ó. Vamos pegar o texto da reação aqui, ó. Escreve aqui, ó. Cu2 mais 2 elétrons, dando Cu0, que é o vermelho. Cu0, que é o metal. O potencial é quanto? Potencial mais 0,34. Tá aqui, ó. Indo para lá. Cu2 mais 2 elétrons, indo para lá. Aqui, o indo para lá do níquel é negativo. Se eu fosse escrever, olhando para o vermelho, ficava assim, ó. Potencial menos 0,25 volts. Ela é espontânea para oxidação, mas não espontânea para redução. Por isso que o zinco faz, oxe, vou nada, fica aí. Aí o ferro faz, oxe, boi, deixa ele lá. Eu falei, não quer não, volta, é teu. O níquel não se reduz, a não ser que eu venha aqui, enfie uma barra de níquel aqui dentro, num gerador de corrente contínua e faz, vai, boy, encaixa lá. Eu falei, boa, quero não, mas eu tô mandando, pô, vai-te embora. Aí ele vai. Tô forçando ele aí. É mais ou menos assim que funciona. Beleza? Paradinha, corta, galera, valeu!